versículo 2 até o versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 10. Diz assim então a palavra do Senhor. Dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque vos repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e para aguardar do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amados irmãos, quando o nosso irmão presbítero Eliseu Rosa faz aqui uma abertura da nossa ordem do culto, ele traz algumas lembranças muito agradáveis para todos nós. Lembranças de uma igreja que Deus tem trabalhado em todo o seu segmento, em todas as suas atividades locais ou além dessas quatro paredes. Lembramos de algumas sociedades que marcaram sua história também no mês de abril, como é também a nossa igreja, a nossa organização. Durante muito tempo nós tivemos aqui sempre falando, nos preparando para lembrarmos deste momento, desse ato de gratidão a Deus pelos nossos 50 anos de história na família da fé aqui neste lugar. Sabemos que na história da igreja brasileira, temos enfrentado momentos difíceis, momentos que muitas vezes têm trazido tristeza, porque alguns segmentos dentro da nossa linha da Igreja Presbiteriana do Brasil, que abrem as portas, mas elas não estão ali, talvez de acordo, falta de amor, de envolvimento com a obra, deixam de existir. Com tristeza isso acontece, mas o Senhor, na sua infinita graça, nos concede essa oportunidade, como igreja do Senhor, olhar para os grandes feitos de Deus. E Ele tem feito isso ao longo desses 50 anos. Você pode dizer assim, mas eu tenho 5 anos de igreja, outros têm 10, outros têm um pouco mais. Alguns são pioneiros aqui na obra do Senhor. Não importa, se você foi recebido o ano passado como membro da nossa igreja, você está inserido nesse contexto dos 50 anos. Porque Deus preparou para que você fizesse parte dessa igreja do Senhor Jesus em momento de gratidão a Deus. Paulo, então, agora, quando ele escreve esta carta, que é um informante para Paulo, que está em Corinto, Timóteo vai mostrar e vai dizer a pessoa de Paulo o que está acontecendo com a igreja de Tessalônica. É bom lembrar que esta igreja nasceu na sua segunda viagem missionária. Nós temos ali o registro em Atos capítulo 15, verso 36, em diante, vai até ali o capítulo 19, quando vai terminando a sua segunda viagem.
E neste contexto nasce a igreja de Tessalônica. É muito importante também entender que essa igreja, ela tornou-se a segunda igreja que surgiu no contexto da Europa. Vamos dizer assim, a primeira foi Filipos. Depois veio essa segunda igreja, sendo uma igreja marcante, uma igreja dentro de uma cidade como São Paulo, uma cidade rica, uma cidade próspera, e foi nesse contexto que nasceu também a igreja de Tessalônica. Paulo, então, agora usa os seus missionários, os seus companheiros de trabalho, para, então, propagar o evangelho da graça do Senhor. Lá em Atos, o texto relata que por 3 sábados consecutivos, Paulo esteve na igreja de Tessalônica falando. Alguns dizem que ele ficou um mês, outros dizem que ficou um pouquinho mais, ou menos. Não importa o tempo que Paulo ali ficou. O que importa é que Deus usou o apóstolo Paulo para propagar o evangelho nessa cidade. E a pregação do evangelho foi tão marcante na vida desses irmãos que mudanças profundas aconteceram ali naquela cidade de Tessalônica. Muitas pessoas se converteram ao Senhor. Muitas pessoas compreenderam o evangelho da graça do Senhor. Muitos irmãos queridos também ali em Tessalônica tornaram-se verdadeiros discípulos de Jesus. É nessa realidade, irmãos, que vivemos a nossa igreja, a nossa família da fé. Durante todo esse tempo, Deus não deixou de levantar famílias. Às vezes, nós sentimos a ausência de uma ou outra família que, por um contexto da necessidade, se transfere para uma outra cidade, para outro estado, vão embora, mas Deus levanta outras famílias. Deus traz outro povo para fazer parte da vida da nossa igreja. De forma que essa é uma igreja que tem destacado não só Tessalônica, como a família da fé, a família Monte Sião. Então, o apóstolo Paulo, tomando conhecimento das informações dadas por Timóteo, ele escreve, então, essas 2 epístolas, ou essas 2 cartas. E a primeira, ele, então, vai destacar alguns pontos muito vamos dizer assim, relevantes para nós. E não poderia ser diferente para a família da fé, que não encerra a sua programação dos 50 anos. Nós teremos o ano todo com outros pastores que virão para falar dos grandes feitos do Senhor durante esses 50 anos. Mas nessa noite, encerrando este mês mais intenso de nossas comemorações, gostaria de destacar algumas partes relevantes desse texto, para que nós, como igreja, entendamos que Deus ainda continua usando a sua vida, usando a minha vida, usando a sua família, usando a família da fé, para serem propagadores do evangelho da graça do Senhor. É importante entender, irmãos, que o apóstolo Paulo vai mostrar aqui que esta igreja de Tessalônica é uma igreja que marcou a sua pregação não dentro do aspecto apenas temporal ou passageiro. Ela tornou-se uma igreja que pregou a palavra de Deus até quando Deus foi chamando um a um para a sua eternidade. Não é diferente de nós também. Nós temos irmãos que Deus usou na nossa igreja por alguns anos, mas o Senhor chamou para a glória. Nasceu na sua vida espiritual, e Deus o colocou aqui nessa igreja. E por algum tempo o Senhor usou e depois o chamou para a sua glória. Mas o que nos traz como relevância também é que esta obra não é uma obra que é feita por homens ou por ações humanas, mas ela foi feita pela ação soberana de nosso Deus. E nasceu esta obra não só aqui neste momento, mas na eternidade. Quando o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, esta família da fé, esta família Monte Sião, dentro desse cinquentenário, ela está dentro do contexto que Deus estabeleceu já na eternidade. Paulo vai dizer aqui algo também muito interessante, quando ele mostra que essa eleição está marcada no verso 4, quando diz: reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição. Ou seja,
Deus, então, na sua soberania, estabeleceu o plano da redenção para que esta igreja, então, pudesse escrever seu capítulo ou seus capítulos da história nesse caminhado de 50 anos. Portanto, irmãos, como igreja do Senhor, nós precisamos entender de que Deus continua usando cada um de nós, cada família aqui. E nós não podemos esquecer, irmãos, que nós não estamos aqui apenas para um momento de ouvir alguma coisa e tudo encerrou. Nosso desafio está além deste momento de culto, quando Deus espera de cada um de nós sermos proclamadores das boas novas do Evangelho. Portanto, o apóstolo Paulo, diante das informações que ele recebeu de Timóteo, ele vai escrever esta primeira carta. Uma carta muito interessante, marcante, e algumas qualidades práticas da igreja de Tessalônica tem que ser também essas qualidades práticas da vida da família Monte Sião. O texto central de tudo isso se reporta ao versículo 3. Ele, no verso 3, vai pegar todo o contexto do versículo 1 até o versículo 10, mas o verso 3 está aqui a essência do trabalho dessa igreja de Tessalônica. E ele vai mostrar aqui a importância desta igreja no projeto da igreja do Senhor em ser uma igreja testemunha verdadeira de Cristo Jesus. E o verso 3 então diz, né? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Três palavras-chave centrais estão aqui no texto: fé, amor e esperança. São essas três características que Deus espera de cada um de nós como eleitos de Deus, como povo de Deus, no sentido de colocar em evidências essas qualidades na caminhada da nossa vida cristã. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, é uma carta, a primeira carta é uma carta difícil, uma carta disciplinadora, uma carta que Paulo repreende duramente a igreja de Corinto, e chamando a atenção de forma muito intensa, vários momentos ali de disciplina para aquela igreja de Corinto. No entanto, ele vai chegar no capítulo 13 e vai dizer como que tudo isso pode resolver dentro da família da fé. Como é que tudo isso pode ser concretizado como igreja de Deus? Aplicando o amor. Mas ele vai terminar na sua carta, capítulo 13, versículo 13, ele vai falar sobre amor, fé e esperança. Então, fé, amor e esperança. Irmãos, diante disso, o que Deus espera de você? Primeiro você individualmente, depois você como família, depois como igreja do Senhor. Nós não estamos aqui dando como encerramento das nossas atividades dos 50 anos. Aqui é apenas um momento em que nós agradecemos pelos grandes feitos do Senhor, mas a obra do Senhor continua. Deus quer usar você, Deus quer usar cada um de nós para continuarmos propagando as boas novas do Evangelho. Diante disso há um desafio. E esse desafio o apóstolo Paulo encontra e percebe isso na vida dos irmãos de Tessalônica. E Deus quer ver isso na minha vida, na vida da nossa igreja. Então, uma das qualidades é a operosidade da vossa fé. A fé, nós sabemos, irmãos, que ela tem algumas características. Tem pessoas que têm fé temporal. Ou seja, quando as coisas estão difíceis, ele lembra da igreja. Aí ele vem para a igreja. Aí ele vem, começa a chorar, aí começa a clamar, porque as coisas não estão dando certo lá, individualmente, ou conjugal, ou família. Resolveu? Não precisa vir mais na igreja. A fé é temporal. Então, é aquela fé que muitas vezes nós ficamos tristes porque não houve de fato um verdadeiro nascimento.
que quando há o verdadeiro nascimento, nós temos um envolvimento profundo com a obra do Senhor. Nada vai impedir de trabalhar em prol do reino de Deus, porque a nossa fé não é temporal, mas é a nossa fé autêntica e verdadeira. Esta fé que um dia Deus falou que é um dom de Deus. Ele nos deu para sermos pessoas úteis no reino de Deus e na obra do Senhor. É uma fé que vai mostrar de uma forma robusta a sua ousadia, a sua coragem, o seu desafio de testemunhar o nome do Senhor Jesus. Foi assim que o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipenses: olha, ser cristão e ter uma fé autêntica e verdadeira está pronto a pregar Cristo. Mas não é só pregar. Se for preciso, padecer por Cristo Jesus. Mas esse texto mostra que a fé era robusta na vida dos crentes. De forma que o versículo 6 diz assim: com efeito vos tornasse imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação. Embora as provações e atribuições não tiraram da igreja de Tessalônica a alegria. A alegria de adorar a Deus, a alegria de cultuar ao Senhor, a alegria de testemunhar o nome de Cristo Jesus. Essa igreja deixou claro isso. É isso que Deus espera de nós, que nós, na nossa vida cristã, a nossa fé seja de fato autêntica e verdadeira. Aquela que um dia foi obra e graça do Senhor da nossa vida. E nada vai impedir de falar com ousadia e com coragem a palavra de Deus. É bom lembrar, irmãos, que certa vez, nós temos um relato na Sagrada Escritura, por algumas vezes, um grande homem de Deus, Pedro, negou o Senhor Jesus. Não deixou de falar assim, com ousadia, ficou com medo e negou. Mas depois que ele foi alcançado pela obra do Senhor, pelo selo do Espírito Santo, selado pela graça soberana de Deus na sua vida, o que aconteceu com Pedro? A sua fé foi robusta. Olha para aquela multidão que está ali em Jerusalém. E ele aponta com toda a ousadia, com toda a sua coragem: vós mataste o Senhor Jesus. Ele não ficou intimidado, não ficou com medo. Mas ele apontou para aquela multidão: o que vocês fizeram? Vocês levaram Cristo à crucificação. Mas ele também vai dizer por que tudo isso aconteceu. E ele está na exposição da pregação daquele primeiro sermão evangelístico de Pedro. Qual foi o resultado? Salvação de vidas. Mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então a igreja de Cristo, ela precisa mostrar essa operosidade da sua fé, de forma prática, participando ativamente. Quando o apóstolo Paulo fala da importância da fé, a gente vai olhar para Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17, quando Tiago fala que fé sem obra não tem valor nenhum. Precisa ter fé, mas precisa ter obra. Verdade. Mas não está dizendo que a obra ela é essencial, é fundamental para marcar a autenticidade da sua fé. Não, mas que quando você salva em Cristo Jesus, de antemão Deus preparou você para as boas obras. Está no Efésios 2, versículo 10. Versículo 10, ali. De antemão Deus preparou para você fazer a obra do Senhor, praticando, se for, sem dúvida, e necessário, as boas obras. Mas não para a salvação. Mas uma vez salvo em Cristo Jesus. Então a igreja de Tessalônica marca a sua história para uma igreja operosa, uma fé autêntica e verdadeira. Nada vai impedir, nada vai afastar do seu grande amor com a obra do Senhor. Mas há outro momento muito importante que é a abnegação do vosso amor. Paulo tinha uma disposição, irmãos, depois que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, após aquele encontro verdadeiro e genuíno que Deus fez na sua vida, como um dia fez em cada um de nós, não faltou no coração do apóstolo Paulo um amor intenso pela igreja do Senhor. O seu amor era marcado por um grande amor verdadeiro vindo do Senhor. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1 até o capítulo 5, ele vai enfatizar
várias vezes a importância do nosso amor para com o nosso próximo, a importância da nossa mensagem de amor para aqueles que precisam receber as boas novas do Evangelho. E ele disse: se você ama Deus, então você vai demonstrar isso entre os irmãos, como diz o texto, uns aos outros. Deus revelou o seu amor. Deu através do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus deu este amor que nos trouxe a uma obra da redenção. E essa obra da redenção é que levou muitos irmãos de Tessalônica convertidos. Como diz o verso 10, ressuscitou dentre os mortos Jesus, o que fez essa obra na vida de muitos irmãos, ali quando creram no Senhor Jesus, na pregação feita pelo apóstolo Paulo. O amor, irmãos, deve ser colocado de forma intensa, uns aos outros. Você deve gastar tempo. Às vezes eu fico triste, irmãos, porque algumas pessoas dizem assim: olha, mas se eu me preocupar com aquela senhora, se eu me preocupar com aquele senhor da rua da minha casa, do meu condomínio, ele não vai sair da minha cola, ele vai ficar ali que nem carrapato, e eu quero ficar livre dele, eu não vou conseguir. Mas você está preocupado com a vida aqui ou com a vida espiritual daqueles que precisam ouvir de Cristo Jesus? Irmãos, nós precisamos realmente nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Não deixar de falar. Pode passar uma semana, pode passar um mês, pode passar anos. Deus tem o seu plano. Deus tem um momento de agir na história da sua igreja. A obra da redenção não acontece no momento que haja a primeira pregação. Não. Às vezes você leva anos pregando para o marido, ele continua cada vez mais duro. Mas um dia ele se quebranta diante de Deus. Ou vice-versa. Deus faz a obra, é o tempo de Deus. O que nós precisamos pregar e viver aquilo que nós pregamos. E demonstrar realmente o nosso amor para com as pessoas. O verso de número 9 diz assim: pois ele mesmo, no tocante a nós, proclama com repercussão, teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos vos convertesse a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Que alegria, irmão, que alegria é para todos nós, quando um dia nós tenhamos aqui à frente da nossa igreja irmãos fazendo a profissão de fé. E você sabe que você foi instrumento de Deus. Aquela pessoa hoje, ela está declarando que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Mas Deus levantou você. Deus levantou cada um de nós para falar do amor de Cristo, para proclamar o Evangelho da graça do Senhor. Portanto, vale a pena investir, amar profundamente, ter compaixão por estas vidas que precisam realmente receber o Evangelho da graça do Senhor. O amor intenso pelo Senhor. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, capítulo 11, verso 25, eu sofri por chicote, açoite, prisão, tudo por amor à igreja do Senhor. Como é importante, irmãos, você entender que vale a pena você olhar para as pessoas que estão ao seu redor e Deus preparar este ou aquele para presentear você como a obra da redenção feita por Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito. Não importando pelo sofrimento, mas se for preciso, sofrer por Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele fala: bem-aventurados sois vós, porque sofre não como malfeitor, não como bandido, não como assaltante, mas você sofre porque você prega o Evangelho de Cristo. Bem-aventurados sois vós. Mas Paulo vai dizer a terceira qualidade desta igreja de Tessalônica, que é também da família Monte Sião, que é a esperança. Né? Fé, amor e esperança. Firmeza na esperança em Cristo Jesus. Irmãos, nós não falamos de algo que não vai acontecer. Nós pregamos de uma mensagem que vai acontecer.
a volta de Jesus. Essa é a esperança do povo de Deus. Essa é a expectativa da Igreja de Cristo, aguardando o grande e glorioso dia da volta do Senhor. Essa é a mensagem real. O mundo não entende, o mundo não crê, porque não tem o que você tem, o que nós temos, a graça irresistível, ou a graça especial. Estão dentro do contexto da graça comum, então o entendimento dele é zero com respeito à eternidade da vida de Cristo. Todo o Velho Testamento apontou para a vida de Cristo Jesus na sua primeira vinda. Jesus veio, ele estabeleceu o seu plano, veio na plenitude dos tempos e estabeleceu a sua obra da redenção. E qual foi a mensagem de Cristo? Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa esperança de que vai acontecer um grande e glorioso dia da redenção, de uma vez para sempre, a noiva de Cristo, a Igreja do Senhor. É a minha esperança, é a nossa esperança. Tanto Pedro como o apóstolo Paulo, o apóstolo João fala dessa expectativa, desse grande e glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Mas se ele não vier, antes do tempo que ele preservar de vida a cada um de nós estaremos com ele na eternidade. Mas nós precisamos pregar essa mensagem. E foi isso que o apóstolo Paulo fez, falando desta igreja de Tessalônica. Uma igreja que mostrou o seu amor, mostrou a sua fé e mostrou a sua esperança, independente das circunstâncias da adversidade. Como diz lá em Romanos 8, 32 a 39, né? Nada vai me separar do amor de Cristo. Nada vai me impedir. Nada vai tirar da minha caminhada, se por sofrimento ou não, eu estarei com o Senhor até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então é importante que nós tenhamos essa disposição. Enquanto nós estivermos com vida e saúde, vamos fazer o que diz o apóstolo Paulo aqui no verso 8, quando ele diz assim: porque vos repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Como é bom quando você faz alguma viagem, como acontece comigo em algumas viagens, e encontra alguns irmãos em lugares assim, distantes, nós vamos conversando, e aí outros colegas que eu não conheço, passo a conhecer no momento, mas uma vez numa conversa com um pastor, um outro pastor chegou e conversando, ele disse o seguinte: reverendo, o senhor de onde? Eu falei: eu sou de São Paulo, eu sou pastor lá na região sul de Santa Amaro. E, o senhor conhece a igreja presbiteriana do Monte Sião lá? Eu falei: eu sou pastor dela. Então, irmãos, sabe por quê? Porque os irmãos em Cristo levam essa mensagem. Leva para regiões diferentes. E menos espera, a nossa igreja está sendo pregada, anunciada pelas famílias que fizeram parte da vida dessa igreja. São pessoas que levam a boa mensagem que recebeu na escola dominical. E que, por uma razão, tiveram que mudar de região. Mas não deixaram de falar daquilo que aprenderam, daquilo que receberam, da palavra do Senhor, da Sagrada Escritura, na vida da igreja Monte Sião. Assim foi a igreja de Tessalônica. Se repercutiu por toda a Macedônia e Acaia a pregação da palavra de Deus. Amados irmãos, nesses 50 anos de nossa igreja, eu realmente estou muito feliz. Feliz pela a vitória que Deus concedeu a nós. Quem sabe que viveu alguns anos atrás sabe das lutas que nós enfrentamos. Algumas vezes de pessoas, outra hora sistema de político da região, mas mesmo assim, Deus não tirou de nós a oportunidade de ficarmos firmes e exercitar estas qualidades na vida prática de cada um de nós, exercendo nossa fé autêntica e verdadeira, demonstrando nosso amor, tanto para com Deus, de forma vertical, e na forma prática, na forma horizontal, amando uns aos outros, e pregando a mensagem de esperança, a mensagem que Ele voltará.
e ele virá outra vez para buscar, agora de uma vez para sempre, a sua igreja, a sua noiva, o povo eleito do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.